Salve, salve, turma! Marcelo Vieira na voz. Esse é o Liderança de 0 a 100 e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Suelen Carvalho. Ela tem quase 20 anos aí de experiência em tecnologia, liderança, passou por empresas bem interessantes. Ela vai contar um pouco mais dos detalhes aqui pra gente. É também mestre em ciência da computação, tem uma trajetória bem legal. E a ideia é a gente conhecer um pouco mais da parte acadêmica, profissional, de liderança da Suelen, mas também a gente discutir um pouquinho de mentalidade empreendedora dentro de liderança, liderança feminina, que eu acho que também é um tema bastante interessante. Então temos bastante coisa aqui para trocar, para aprender e para conhecer aqui da Suelen. Suelen, obrigado demais por ter topado esse papo, pela disponibilidade. É um prazer tê-la aqui conosco. Como que você está? Eu tô muito bem, queria agradecer aí o convite, a oportunidade de compartilhar um pouquinho, e parabéns aí pelo podcast. Boa, muito obrigado. E vamos lá, e para começar, me fala um pouquinho de onde que você é, das suas origens. Você é de São Paulo, não é de São Paulo? Como que é um pouco mais da sua estrutura familiar, assim, do seu comecinho? Boa, vamos lá. Eu sou paulistana, então nascida e criada aqui na extremo zona sul de São Paulo, ali Rio Bonito, Grajaú, Interlagos, vim desse lado. Eu venho de uma família bem simples, né, eu tenho a impressão de que muitos da nossa geração aí, nascidos ali em 85, 87, também vieram, né, na década de 80. E minha mãe criou eu e minha irmã, sozinha, né, ela trabalhava, minha mãe é uma mega inspiração para mim. Eh, e acho que é isso, assim, de onde eu vim, origem São Paulo mesmo. Boa, muito legal. E é isso, eu já conversei com outras pessoas aqui que também tiveram uma origem mais simples né, acho que através da tecnologia conseguiram mudar o patamar de vida da própria pessoa, mas também às vezes até da família. Eu acho que é bem interessante o que a tecnologia nos proporciona aqui. Acho que a ideia desse podcast é também mostrar esse tipo de possibilidade, né? Acho que dá inspiração e abrir aí algumas possibilidades e acho que mostrar que a gente tem diversos pontos de partida diferentes. Então acho que é legal contar essas histórias aqui, como, né, acho que inspiração e mostrar que é possível. É claro que a gente conta com muita sorte, várias variáveis e privilégios, mas vamos lá para conhecer um pouquinho mais da sua história. Conta um pouquinho da sua formação acadêmica. Você tem algum curso técnico? Qual que foi a sua primeira graduação? E se foi tecnologia, por que tecnologia e não uma outra, assim? Como que foi esse começo? Legal. Eu sou uma pessoa, eu sempre, gostei muito de estudar, então a parte acadêmica na minha vida, né, essa formação, ela, seguiu uma trajetória quase um dual track, né, umas 2 vias ali. Então eu literalmente sempre trabalhei e estudei junto, né, o fazer em paralelo não foi muita opção, enfim, precisa pagar conta e tal, mas eu sempre gostei muito de estudar. Eu fiz um ensino médio e durante o meu segundo ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em processamento de dados. Era um curso super em conta, de uma ação social em parceria com o Senai, enfim, não me lembro direito ao certo. E aí já antes desse curso técnico, ele foi em 2003, eu, enfim, estava no segundo ano, eu já mexia no computador, achei uma apostila do Senai de elétrica, eu lembro que na época eu estudei a apostila inteira e tal, eu gosto muito. E aí eu fiz esse curso técnico, e eu me lembro de que teve uma situação nesse curso técnico, que foi durante uma aula de programação, estava todo mundo lá no laboratório, e a gente estava fazendo um exercício de uma calculadora, no VB6 na época. E aí quando eu fiz funcionar, que ela fez o que eu queria, eu achei aquilo muito mágico, e dali eu já pensei: "Meu, eu quero isso pra minha vida". E de fato, eu lembro de ter também comentado com uma colega que não fazia esse curso técnico, falei: "Nossa, e ainda vão me pagar para isso". Então, eh, a tecnologia para mim ela veio muito cedo e veio muito certo, né. Lá em 2003, já tem 23 anos, e de carreira 21. Então, acho que tive sorte nesse sentido, eu já fui desde o começo para essa área.
E aí eu fiz esse curso técnico, ele durou 1 ano em 2003, em 2005 eu entrei na faculdade pelo ProUni, eu fui na verdade eu fui cobaia do ProUni, o ProUni não era para ser bolsa pré-vestibular, ele era para ser cursinho pré-vestibular, o primeiro semestre dele foi assim, eu fui fazer aulas no cursinho, os professores eram alunos da USP, era muito bom o cursinho inclusive, eu achei pelo menos. E aí prestei FUVEST na época, né, não passei na FUVEST por 2 pontos para a segunda fase, eu prestei para o curso de ciência da computação, mas mesmo se passasse a segunda fase não, né, não ia dar por 2 pontos, se eu ficasse ali muito na linha de corte, acho que não ia dar. Então na época eu precisava, né, ir para uma faculdade, eu queria muito, minha mãe não tinha condições de custear naquele momento, e aí eu consegui essa bolsa integral pelo ProUni, eu fiz o curso de Sistema da Informação. Durante toda a minha faculdade eu sempre tive um sonho, né, de estudar na USP. Queria estudar na USP. E e aí durante toda a minha faculdade eu continuei fazendo cursinhos pré-vestibular, tentei transferência pra USP, a USP Leste algumas vezes, e não deu, cheguei na segunda fase, né, enfim, no fim das contas eu concluí na faculdade realmente, como bolsista integral, e era bem puxado, porque, pra você manter a bolsa durante o curso inteiro, você tem uma série de requisitos, né, hoje eu não sei como que é, mas na época você tinha que ter nota acima de 7, 7 ou mais, né, e frequência de 75%. Então foi uma loucura, assim, acho que todo mundo passou aí pelo seu perrengue, mas aí eu fiz essa faculdade, me abriu muitas portas, inclusive eu comecei o meu estágio em desenvolvimento uma semana antes de começar a faculdade, eu tive talvez sorte, talvez não, houve uma época na minha vida que eu enviava mais de 50 currículos por dia, que era quando eu estava querendo entrar no mercado de trabalho. Na minha cabeça, matematicamente, não tinha como dar errado, então, eu, enfim, enviando tanto currículo, alguém ia me chamar e ia dar certo. E aí eu fiz essa faculdade de sistema de informação, depois eu fiz uma pós no ITA, foi uma parceria que teve com a Stefanini, um lugar que eu trabalhei uma época também, que foi muito legal, foi uma pós mais focada em gestão de projetos, tinha algumas disciplinas sobre pessoas, na verdade era o meu maior interesse ali, isso meados de 2010. E aí depois eu consegui entrar no mestrado na USP, e aí o sonho de estudar na USP ele foi concretizado depois de 4 anos quando eu terminei. E aí depois eu fiz eu gosto de estudar, assim, eu gosto de aplicar também, claro. Deu pra perceber, boa. Eu já tô na minha quarta pós, né, eu concluí no meio do ano passado, uma pós, na PUC de IA e arquitetura de software, e antes eu também fiz uma especialização em La Verne, na Califórnia, e foi muito legal, foi sobre coach e liderança também, foi muito bacana. Que legal, Sólia. Parabéns pela trajetória aí acadêmica e pela vontade, né, acho que é isso, né, fazer dar certo e algumas coincidências com a minha trajetória aqui, tá. Eu também fiz ensino médio junto com técnico, na época era informática, o nome não era processamento de dados, mas num ano parecido, acho que eu terminei em 2005, e também era VB6 e eu também fiquei muito apaixonado pela programação, por fazer algo funcionar ali, esse tipo de projeto, sistêmico ali, meio simples também, calculadora e coisas assim, que a gente usava, né, como um usuário e depois você construir algo e ver funcionando, gravando num banco de dados e tendo que foi uma beleza, bem interessante, então bastante coisa em comum aí acho que pela nossa trajetória e também tive que, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, estudando, comecei com 15 anos ali oficialmente, CLT já, antes disso eu ajudava meu pai também, então você comentou do estágio, comentou da Stefanini, mas aí eu queria que você explorasse um pouco mais isso da sua primeira experiência profissional, ela já foi em tecnologia ou você teve outras experiências antes disso? Legal. Não, a primeira não foi em tecnologia, né, então, logo depois que eu acabei, o curso técnico, enfim, como eu comentei, eu vim de uma família simples e estava no final ali do ensino médio, precisava trabalhar, né, ajudar em casa e tudo mais. Então, foi nessa época que eu ia na época
internet era caro, esse tipo de coisa, ia lá no Poupa Tempo, passava o dia lá enviando currículo, porque eles tinham lugar para acessar a internet, enviava muito currículo, ia todo dia. E aí, esse monte de currículo, esse monte de vaga, eram vagas de telemarketing, porque tinha muito, muito. Então eu falei: "Ah, tem que começar por algum lugar, então vamos tentar". E aí eu consegui, o meu primeiro emprego foi em telemarketing, eu fiz um curso antes, não me lembro da onde que eu achei esse curso, mas era um curso de telemarketing que, enfim, você treinava, tirar os diversos trejeitos que a gente usa ao falar. Eu perdi tudo, né, hoje eu tenho vários trejetos, falo "e", tal, a gente usa muito isso. E e aí no final desse curso eles indicavam para algumas vagas, e aí eu consegui uma vaga durante esse curso. Comecei a trabalhar com telemarketing, eh, e aí 3 meses depois era um time grande, né, que tinha sido contratado junto comigo, acho que eram 40, 50 pessoas, era muita gente. E aí 3 meses depois eu fui desligada, junto com uma galera, porque acho que o planejamento ali de contratação não foi bem feito, e aí, sei lá, entrou 50, saiu 40, alguma coisa assim. Fiquei arrasada, primeira demissão da vida, primeiro trabalho, mas foi uma das melhores coisas que podia me acontecer, porque voltei de novo procurando emprego, já, enfim, mais informação do curso, e aí foi quando, eu lembro que eu tinha uma entrevista no McDonald's, eu ia fazer lanche e tal, e ao mesmo tempo eu tinha uma entrevista no centro, que era mais distante pra mim, né, o McDonald's era mais perto de casa, no centro, que era uma vaga de estágio em desenvolvimento. Aí eu tinha posto uma depois da outra, né. Eu consegui organizar aí eu estava lá no McDonald's, o cara falava, tal. Aí foi pra etapa de teste do lanche. Só que se eu ficasse no teste do lanche, eu não ia chegar no do estágio. Aí eu me lembro que eu pensei um pouco, aí eu virei para o rapaz e falei: "Moço, você acha que a gente acaba toda essa dinâmica mais ou menos em X tempo?" Ele: "Ah, não, porque tem todo mundo aqui e tal, lanche". Eu falei: "Ah, tá bom, obrigada, viu". E saí e fui para do estágio, e aí, enfim, você faz o máximo, né, pra chegar na hora certa, enfim, não errar em nada. Aí eu cheguei no estágio, hum, sem atraso, nessa vaga, né, de estágio sem atraso, fiz o processo seletivo, uma outra pessoa que também estava concorrendo, ele chegou um pouco mais atrasado. Na época, não desejo mal pra essa pessoa, mas me deu um pouco mais de alívio. Era um concorrente, É, né, naquele é um caso. concorrente, né, esse ponto eu não perdi. E aí eu aí enfim, fiz o processo seletivo lá, a entrevista com quem viria a ser meu chefe, e uma semana depois, estava lá em casa, me ligaram: "Olha, você foi aprovada". E aí começava o estágio uma semana antes da minha faculdade, isso foi no meio de 2005. E aí já era um estágio com programação mesmo, não era aquele estágio que você, vai tirar xerox e nada. O pessoal lá tinha, um sistema em Delphi e tinha um sisteminha em VB6, e a galera conhecia Delphi, mas não conhecia VB6, então eu era a única que sabia VB6. E aí eu lembro que nessa época, poxa, eu sabia alguma coisa de VB6, mas o que eu aprendi no curso técnico, né, e enfim, é um ambiente muito mais controlado. Eu cheguei lá, tinha coisas que eu nunca tinha feito, uso de bibliotecas que eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia que dava para usar a biblioteca, eu falei: "Nossa, tem coisa", então você tá aprendendo essas coisas. Aí eu chegava em casa, eu comprei 2 bíblias do VB6 e uma do VB6 com banco de dados. Eu chegava em casa, abria elas e: "Meu, deixa eu procurar sobre isso daqui que eu tô na dúvida", né, na época a internet, Google, enfim, era totalmente diferente do que é hoje. Então foi um começo, esse foi o meu começo, foi um estágio muito legal. Fiquei por pouco tempo, né, enfim, logo depois eu saí de casa da casa da minha mãe muito cedo, eu fui morar sozinha com 18 anos, o estágio pagava R$ 500, morando sozinha, sem suporte, enfim, as coisas não se encaixavam, então, nesse primeiro ano, né, de faculdade e tal, eu acabei mudando de emprego várias vezes, muito motivada por questões financeiras mesmo, enfim, naquele momento fazia sentido, eu precisava, mas foi um estágio muito bacana, né, eu gostei muito da passagem lá, mas foi assim que
começou. E é o que você falou, né, talvez um pouco de sorte no processo, porque você foi desligada lá do telemarketing, que te fez procurar, e também a questão do horário da entrevista do McDonald's, porque talvez se você tivesse passado e o processo do estágio fosse um pouquinho depois, já as coisas não se encaixariam. Então, é claro que, assim, toda a sua competência de ter chegado no horário, já ter estudado VB6 e as coisas se encaixaram ali, mas tem um pouquinho ali de sorte que a gente não pode desprezar aqui. Acho que é importante a gente mencionar isso né, acho que todo mundo, acho que na trajetória de todo mundo a gente lembra de etapas que a gente vê um pouquinho sim dessa sorte envolvida, né. Você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar que eu tenho uma frase minha pra mim mesmo, que eu uso muito, eu concordo muito com você. Eu costumo falar: "Parte é sorte, parte é esforço". Então assim, o esforço ele precisa existir para você ter determinados resultados, conseguir ir além, né, mas tem muita sorte no caminho, tem muita às vezes é sorte, às vezes são pessoas, né, então, parte é sorte, parte é esforço, assim, sempre. Feito, é, e eu já ouvi falar também, não sei exatamente de quem que é ou de qual referência, mas sobre o que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar, né. Então a gente tentar ser o mais preparado possível no que a gente tem controle, né, de estudar, de praticar, você mencionou, né, de mandar 50 currículos no dia, então é isso, você estava ali ativamente, intencionalmente indo atrás da oportunidade, não só ali esperando as coisas acontecerem por sorte e tal, não é isso, mas eu acho que é essa junção de fatores que fez a coisa dar certo, né. E legal que você mencionou do Delphi, e a minha primeira experiência também foi e era assim, eu entrei numa instituição financeira ali, né, fiquei 4 anos lá, eu entrei como menor aprendiz, 15 anos, e saí depois de 4 anos, passei por RH, passei por área administrativa, fui office boy, andava o centro inteiro ali também. E eu lembro que era um sistema bancário que usava Delphi também, na stack. Então a gente estava em épocas semelhantes ali, entrando no mercado de trabalho, no mercado de tecnologia. Então coincidências interessantes aqui de saber e de compartilhar, né. E aí você falou de Xerox, aí dependendo da idade das pessoas que estiverem assistindo, ouvindo, talvez eles não vão saber, né, o que que é. É, mais boa. Mas Vão procura no procurar. Google. Procurem, exato, exato. Procure que não é difícil. E eu achei legal também a lembrança que você trouxe agora sobre apostilas, né, a maneira que a gente estudava antigamente, vai, na nossa época, né, acho que era isso, a gente ficava reproduzindo, né, alguns tutoriais ou essas, eh, bibliografias e coisas assim, né, e era a maneira que a gente tinha para estudar, e hoje em dia mudou drasticamente, a tendência é mudar cada vez mais agora com o uso da IA, né. Mas boa. E aí dando talvez um salto aí na sua trajetória, né, que já tem muitos anos aí, 20 anos, como eu falei ali na introdução, eu queria falar então, assim, a gente falou da sua formação acadêmica, que foi bastante extensa, está sendo ainda, né, que você está constantemente se atualizando, estudando, fez várias, formações, que eu acho bem interessante e importante no nosso mercado. Falamos ali do seu começo em tecnologia, e aí eu queria falar também de um salto agora, da sua mudança de desenvolvedora, engenheira, contribuidora individual para liderança. Quando que foi isso? Como que foi? Qual que foi a empresa? Qual que foi o desafio? Por que que você foi para a liderança? Foi algo natural e orgânico? Foi algo que você se preparou, buscou e queria muito? Conta dessa parte da sua trajetória pra gente, por favor. Bom, a o a mudança de fato, para mim acho que ela foi um pouco gradual, né, porque eu no começo de carreira, o meu primeira empresa mais estável que estive ali era uma seguradora, enfim, fiquei 4 anos, depois saí, voltei, fiquei mais 2. E aí, na nossa época, eu concordo com você, a gente divide ali um ciclo meio parecido. Na nossa época, eu era muito nova, parecia que o correto ou o caminho normal, o caminho dito, era você ir navegando e você ir evoluindo para liderança, gestão. Isso foi um ponto de reflexão para mim na época, continua sendo até hoje com muito mais embasamento faço, porque tenho motivos, né. Mas na época foi um pouco assim, que eu trabalhava nessa seguradora, e aí eu era analista de sistemas, aí houve uma oportunidade de eu,
ir para uma outra empresa, né, no caso a Serasa na época, gostei muito. Só que em uma eu era terceira, na outra eu era CLT, foi a primeira vez que eu fiz essa mudança. E aí na Serasa eu tinha essa posição um pouco mais de liderança, apoiei muito na implantação de métodos ágeis, isso foi meados de 2010 ali. Desenvolvia muito ainda, mas era é uma liderança, então não era gestão de pessoas, né, são coisas diferentes, ou não era gestão at all, assim, era, muito focada em liderança. E aí, eu fiquei um tempo na Serasa, e foi acho que a primeira experiência liderando um grupo pequeno ali de pessoas em alguma coisa, no caso, implantação de agilidade, melhoria de processos e melhoria de performance de um sistema que a gente tinha. Acabou que, eu não fiz os cálculos muito bem ali da mudança do receber terceiro e receber versus CLT, e aí eu me vi num momento muito apertada, acho que foi a época que eu comprei um apartamento, não sabia de impostos e enfim, aquela coisa de pessoa mais inexperiente mesmo, com pouco suporte, pouco apoio, e aí eu precisava ganhar mais, ponto. E aí eu conversei com meu chefe na Serasa, expliquei a situação para ele, falei: "Olha, preciso ver outras possibilidades, se aqui eu não conseguir um aumento", e acabei de entrar, né, acho que tinha 6 meses, não fazia nem sentido, mas eu vou ter que dar uma olhada no mercado, porque, né, eu não tenho outras possibilidades, eu não tenho tempo para fazer uma segunda renda, porque eu fazia faculdade e tudo mais, na verdade fazia a primeira pós. E aí a empresa que eu estava antes, a seguradora, ela falou: "Ah, você não quer voltar?" Eu falei: "Ah, eh, acho que sim, pode ser, mas a gente pode negociar papel e valores, né". E aí na volta, eu voltei como líder de projetos, e aí fiquei lá mais 2 anos, entreguei mais 2 projetos. Assim, essa seguradora é uma empresa que eu tenho no coração, assim, fiz muitos amigos, tenho uma admiração imensa por todos que eu trabalhei lá, meu chefe e tal. E aí foi onde eu consegui minha primeira experiência de liderança, liderando projetos. Na época eu não fazia gestão de pessoas, mas eu acho que para influenciar pessoas, para impactar pessoas, você não precisa ter o cargo, né, eu penso muito nisso. E você perguntou se foi algo natural. Não, para mim não. Eu sou uma pessoa, técnica, eu sou mais introvertida, mais introspectiva, mas o que me motivou sempre na questão da liderança é o impacto. Então, com o meu resultado individual, eu consigo ir até um limite, né. Agora, quando a gente fala de liderança, indiferente de gestão, indiferente de onde, a gente fala de influenciar um grupo maior e você amplificar, multiplicar o seu impacto, né, se você conseguir impactar essas pessoas, e isso é o que mais, enfim, me motiva em liderança, né. Você conseguir ter um impacto positivo nas outras pessoas, juntar todo mundo para a gente fazer uma entrega mais relevante do que a nossa entrega individual, isso tudo me encanta muito. Mas foi essa a primeira experiência com liderança. A primeira experiência com gestão mesmo, veio alguns anos depois, em 2014, um ano um pouco atribulado para mim, porque foi o ano que eu passei no mestrado, que eu entrei no mestrado, foi o mesmo ano que minha mãe faleceu, e aí foi o ano também que apareceu essa oportunidade primeira de ser engineering manager numa startup, com um escopo que na época eu não sabia, né, eu topei o desafio, fui, poxa, faz sentido, né, para o que eu penso de carreira, mas era para começar já liderando 4 times e um diretamente, e é um escopo, maior, né, para quem não tinha feito. Mas hoje olhando, né, em retrospecto, eu penso: "Putz, eu poderia ter sido um pouco mais crítica, né, tentado quebrar um pouco mais", hoje o contexto é totalmente diferente. Mas aí nessa oportunidade, né, em 2014, foi onde eu tive minha primeira oportunidade com gestão e liderança. E tive muitos aprendizados, tanto pela dor quanto pelo amor, enfim, aquele desafio, né, do seu ego técnico versus como que você, enfim, lidera o time, teve várias situações assim, mas foi muito Sim. gostoso. Não, muito bom. E de novo, na linha das coincidências, né, eu acho que você citou 2010 e agilidade, né, acho que
foi uma época que eu também, comecei a ter contato ali com Kanban, Scrum, agilidade, e também me virou uma chavinha bem interessante de liderança, porque eu sempre tive esse interesse de processo, de organizar, e isso acho que não é todo perfil que tem esse interesse, tem muita gente que só quer fazer a sua tarefa ali, e não ter tanto contato com as outras áreas, né, com design, com atendimento, com gestão de projetos, então eu me interessei bastante de achar que aquele modelo fazia muito mais sentido para desenvolvimento de software do que aquele mais projetizado, waterfall e cascata e coisas assim. Então, me remeteu também à mesma época ali que eu tive o primeiro contato com agilidade e gostei. E uma outra que é um pedaço da minha carreira bem pequeno assim, eu também fui PJ, que era comum ali de ser terceirizado ou PJ ali, porque às vezes era um jeito da empresa pagar menos imposto e tal, porque você acabava respeitando todas as regras de um CLT, porque você só prestava serviço para Exatamente. uma empresa, tinha um horário certinho e tal. Mas eu tomei algumas decisões ali, por falta de conhecimento e talvez ser muito jovem, abri a empresa no modelo não mais adequado, pagava muito mais imposto do que talvez era o necessário, então vários aprendizados que, a gente acaba às vezes passando e depois a gente fica mais maduro com isso tudo, né. E aí, olhando aqui a sua trajetória, assim, né, eu vi que você foi CTO, você trabalhou em empresas, bem interessantes ali na Gympass, trabalhou, no Nubank, trabalhou, teve período sabático também na carreira, então assim, é muita coisa interessante. E aí eu queria, talvez, assim, aí se você quiser, destacar alguma dessas etapas aqui, fica à vontade, mas eu queria talvez entrar um pouco mais no seu momento atual, assim, né, eu vi que você é fundador ali do Agilizando, então eu queria entender um pouco mais dessa mudança, assim, né, de empreendedorismo, de você ter um negócio próprio, e o que que é o Agilizando. Então, você acha que faz sentido a gente entrar nesse assunto, ou você gostaria de sugerir alguma coisa diferente para porque tem Não fa bastante coisa aqui na trajetória, né. não, eu posso comentar sim um pouco sobre. Eh, eu sou uma pessoa, eu tenho um perfil muito, eh, planejador, decidida, assim, e na muito jovem ainda, nessas épocas de ensino médio, etcétera, eu tinha, sabe quando você cria uma lista mental de coisas que você quer fazer? Parece brincadeira e tal, mas acabou que na minha trajetória eu fui conquistando tudo o que eu tinha pensado lá atrás. E tem um único ponto ainda que eu não cheguei, que é justamente onde eu estou hoje, né. Alguns desses itens do passado, era comprar um imóvel, comprar um carro, era, eh, estudar na USP, né, a maioria vê como meu mestrado de 4 anos, para mim foi um projeto de 12, né, então, algumas coisas, e aí o último que tem nessa lista antiga, que ainda eu andei repensando inclusive se fazia sentido, por que que eu queria isso, né, porque às vezes a gente coloca algumas coisas na cabeça sem ter muita reflexão sobre. E o último era empreender. Sempre quis empreender, e aí a minha trajetória, né, se você for ver, eu de fato comecei ali como desenvolvedora, eu já fui tech lead, eu já fui, engineer manager, eu já fui CTO, eu já fui arquiteta de software. Então, em algum momento eu comecei a estruturar a minha carreira, foi razoavelmente intencional, é claro que tem as coisas ali da vida que acontecem, mas eu queria passar em todas as etapas do desenvolvimento de software, para ter uma visão mais ampla de como que funciona, de ponta a ponta, para que em algum momento eu me sentisse mais preparada para fazer o meu, né, ou em fazer o meu empreendimento, em meu produto. E eu achei que isso ia acontecer no meados dos meus 30 e poucos, está acontecendo no meados dos meus 30 e todos quase, mas, esse foi um motivo. Eu sempre fui uma pessoa um pouco inquieta, assim, um pouco agitada, eu não sou o tipo de pessoa que: "Ah, o sabático", e não tenho nada contra, acho que cada pessoa tem a liberdade para decidir o que quer, mas eu sou uma millennium clássica, assim, eu tenho hoje menos, mas eu tenho, putz, descansar, nossa, é desperdício e tal. Hoje menos, né, eu descanso bastante, tenho equilíbrio, mas eu sou agitada, eu tô sempre fazendo alguma coisa. E quando as coisas ficam muito fáceis ou quando
entra mais dos mesmos, eu mudo. Então eu, por exemplo, eu saí da Liberty, eu fiquei 6 anos lá. Eu saí porque não tinha mais, na época pelo menos, né, e eu saí, chorei, eu adorava o pessoal, adorava o meu chefe, mas eu falei: "Gente, a a Liberty era a seguradora, né, do meu começo de carreira, e eles tinham tecnologia, mas não era tecnologia de ponta, porque não faz sentido para a seguradora usar o que era lançado de último. Na época, fazia sentido eles estarem em alguma tecnologia mais estável. Então, eu fiz muitos movimentos na carreira nesse sentido. Uma outra empresa eu saí para virar CTO, porque eu recebi essa oportunidade lá e fazia sentido para mim nessa trajetória. Startup foi um estilo de empresa que eu fiquei por 12 anos intencionalmente, porque enfim, você criar o seu negócio, você vai começar dessa forma. Claro que eu não tive esse objetivo tão claro lá no começo de carreira, ele foi se construindo, se moldando ao longo dos anos. Mas, o que se moldou ao longo dos anos é o que eu gostaria de ver e participar ativamente ali de cada pedacinho, para me sentir mais preparada para fazer alguma iniciativa no para mim, né, ou de forma mais independente. E aí, uns 12 anos atrás, eu tive conhecimento sobre um curso chamado Empretec. Empretec, ele é um curso, que aplica uma metodologia criada pela ONU ao redor do mundo. Aqui no Brasil, quem pode dar esse curso é o Sebrae. E aí, essa metodologia, ela fala sobre liderança e empreendedorismo. Então é uma semana de dedicação integral e você só pode fazer uma vez na vida esse curso, eles não deixam você fazer de novo. E aí, há uns 12 anos atrás, quando eu conheci esse curso, eu falei: "Nossa, é isso que eu preciso para minha vida, mas não é agora, porque se eu fizer agora, eu não tenho tempo, nem dinheiro, nem nada para investir em alguma ideia minha". E hoje, com mais maturidade, com mais estabilidade, com, enfim, um contexto totalmente diferente, eh, eu me vi num momento e falei: "Nossa, agora é a hora". E aí, no fim do ano passado, eu encerrei um ciclo no Nubank, estava lá, e aí eu decidi usar esse momento de uma forma bem intencional, justamente para explorar algumas coisas que já me interessavam no passado, essa ideia de empreendedorismo, principalmente. E aí eu fiz o Empretec agora em janeiro. E, enfim, o curso é sensacional, é realmente uma dedicação tempo integral, então tem que ser uma decisão bem consciente. Foi muito transformador e eu acho que conecta muito o que a gente aprende lá com liderança, até porque o curso ele tem muito sobre liderança, além do empreendedorismo. E aí, desde que eu encerrei esse ciclo, eu decidi investir um tempo em alguns projetos, e agora eu estou validando um pouco uma ideia, validando bastante antes de partir para qualquer execução. Eu tenho, inclusive, parceria, o Sebrae está me dando um apoio para desenvolvimento dessas ideias. E é isso que eu estou no momento. Ao longo do ano, a ideia é equilibrar 2 frentes, tocar essas ideias talvez um pouco em paralelo, mas pegar alguns meses agora no começo do ano para estruturar, entender o que faz sentido e o que não faz, desenhar algum produto, validar com, enfim, quem seriam os usuários, e aí talvez numa segunda metade do ano, encontrar uma oportunidade que faça sentido, enfim, para a carreira e que eu faça sentido e eu conseguir tocar isso em paralelo. Nossa, animal. E eu gostei muito da palavra intencionalidade que você trouxe, porque quando eu tive contato com ela e prestei mais atenção, eu achei que também, faz muito sentido, né, você ser intencional e a gente tem que ser com a nossa carreira, com a nossa vida, né, acho que protagonizar e não esperar que o seu chefe, que a empresa decida, tudo por você. É claro que, de novo, tem coisas que a gente não controla, mas é importante a gente ter muito claro, né, os nossos motivadores, os nossos interesses e ir atrás e até comunicar isso para o máximo de pessoas possível, porque aí as coisas vão acontecendo, né. E gostei muito da sua trajetória, que em cada pedaço, assim, essa inquietude que você tem, me parece que, assim, quando você chegava ali no ápice do desafio, do aprendizado, você ia para o próximo, né. Então acho que entendi bastante desse contexto,
sou aqui talvez a pessoa que sou é referência nesse assunto e estou numa zona de conforto, acho que agora eu preciso me desafiar mais, né. Acho que é um pouco do que você falou de millennial, raiz ali, acho que eu também tenho um pouco dessa inquietude e às vezes, assim, não quer dizer que você precisa sair da empresa, né, acho que às vezes você pode mudar de área, pode mudar de desafio, de papel, de cargo, então acho que essa inquietude é interessante, ainda mais no momento que a gente vive, onde as coisas estão mudando. Então, o cargo que existia no ano passado talvez não é o mesmo cargo, que vá ter daqui para frente, e a gente precisa se adaptar, precisa estudar, precisa entender um pouco mais da disciplina do amiguinho, né, entender um pouco mais de negócios, de design, de produtação digital, de processos. Então, acho que não ficar ali na sua zona de conforto, é claro que, assim, sem a parte coach disso, né, acho que a zona de conforto é importante também, né, a gente acho que, né, quem ainda mais surgiu de uma história mais simples, eu acho que chegar na zona de conforto de ter o carro, de ter o apartamento, de conseguir pagar as contas ou ter algum tipo de liberdade de morar sozinho e tal, a gente, né, lutou muito por ter a zona de conforto, às vezes a gente não quer sair durante um tempo e tá tudo certo, mas eu digo mais no sentido de acomodar e não continuar estudando, de não continuar tendo uma ambição saudável, tá, uma ambição saudável eu acho que é bem interessante. E eu gostei muito da sua dica aqui de buscar esse tipo de capacitação aqui do Sebrae, eu não conhecia, inclusive depois eu vou buscar e deixar o link aqui para quem tiver interesse na descrição do episódio. E aí eu queria te perguntar sobre o Agilizando que está no seu perfil, assim, é um projeto paralelo que você toca? O que do que se trata? Agilizando, eu tô num momento, assim, desde o fim do ano passado pra cá, de reorganização e reflexão, né, acho que acabei esse momento, ainda não refleti tanto no meu LinkedIn, mas o Agilizando, ele foi um projeto que talvez ainda continue sendo um pouco transformado, talvez não, ainda tô avaliando isso, mas ele foi um projeto que nasceu um pouco de um desconforto que eu tinha. Eu comecei a ter contato com métodos ágeis meados ali de 2010, 2012, nessa pós que eu fiz no ITA. Você comentou do Waterfall, essa pós a gente estudou todo, PMI, na época 4.0, sei lá quantos processos, quanto sei quê. Eu acabei as disciplinas pensando: "Meu Deus, não é possível que não tenha outro jeito". E aí eu fiz a minha dissertação sobre métodos ágeis, nessa época. E como implantar em 2010, 2012, era um assunto raso bem novo no Brasil, na verdade, né, as startups estavam começando e tudo mais. E e aí eu comecei, enfim, a ter contato com métodos ágeis, várias empresas por onde eu passei eu ajudava na implantação, muitas vezes liderava a implantação, até porque eu fiz uma dissertação sobre como implantar, né, baseado em casos reais da época. E então eu fiz muito e gostava muito. E mais ali, acho que meados de 2019, né, que foi quando eu criei o Agilizando, o que eu notava muito é que as pessoas, diziam que faziam ágil, tinham resultados péssimos, e quando você via, não, elas não faziam, sabe, elas faziam outras coisas. E diferente de desenvolvimento, que você tem um compilador lá, e o compilador vai te dizer se você está certo ou errado, práticas ágeis não, elas são conceituais, elas são, princípios, ideias, valores que você tem que internalizar e pensar como aplicar aquilo na sua situação. E e aí eu achava, diversos conteúdos na internet, blogs, vídeos, que na minha percepção, às vezes, mais desinformava as pessoas do que informava. E eu achava que isso era um problema, porque muitas vezes as pessoas aprendiam através de alguns conteúdos e o conteúdo não estava legal, o conteúdo, acabava atrapalhando um pouco. Então aí eu criei o canal Agilizando como uma forma de disseminar informações sobre métodos ágeis com base em teoria, com uma base de qualidade, de credibilidade, usando boas fontes e etcétera, porém aplicada à prática. Eu sempre gostei dessa ponte, acho que conhecimento sozinho ele não, apesar de eu gostar muito, eu confesso que eu realmente gosto de aprender coisas, mas se você não usa ele não serve para nada.
né. Então eu comecei a produzir alguns vídeos para explicar conceitos de métodos ágeis, de forma mais divertida e de forma mais prática, muito inspirado num canal da Natália Arcuri, que é de finanças, que é um outro assunto que eu gosto muito, acompanho várias pessoas, e ela tinha esse jeito, ela ainda tem, né, esse jeito, descontraído de passar um assunto que é tão sério. E aí eu comecei esse canal, só que logo no começo dele eu publiquei alguns vídeos. Eu estava num momento de carreira que eu queria diversificar um pouco as minhas habilidades, sair um pouco da tecnologia e ver outras coisas. Então eu fui aprender edição de vídeo, eu editava meus próprios vídeos, eu fui, enfim, aprender outras coisas. Em algum momento da vida eu também, eh comecei a fazer modelagem de casa, eu comprei uma casa, fiz o projeto dela inteiro, enfim, eu tive um momento da minha vida que eu divergi muito, e agora nos últimos anos eu tenho convergido, mas eu queria fazer outras coisas. E aí eu criei o canal, criei algum conteúdo, só que veio a pandemia e aí acabou que se perdeu e não continuei dali. Então ele ficou ali até 2020, mais ou menos, produzindo bastante conteúdo. E a ideia dele era principalmente dar treinamentos presenciais. Então o canal era a porta de entrada, um conhecimento mais pulverizado e etc. E aí eu teria alguns treinamentos presenciais. Eu cheguei a fazer o primeiro, foi muito legal, inclusive, só que aí em seguida veio a pandemia, e aí depois da pandemia eu não retomei. E esse ano, talvez eu volte com Agilizando, muito focado em treinamentos online, ao vivo, talvez presencial, mas não tenho certeza, porque tem uma outra iniciativa que é no segmento de entretenimento e músicas ao vivo, que é uma ideia, uma startup tech nesse segmento, que faz mais sentido para mim no momento, então eu tendo a focar esse ano nessa ideia, mas, essa atuação em alguma empresa em conjunto, né, mas tudo bem estruturado. Mas a ideia da Agilizando é essa, e eu preciso atualizar ali no meu LinkedIn de fato, né, porque tá até hoje, porque eu ainda não tinha decidido o que fazer com ele, mas é basicamente isso, ele começou assim e essa foi a ideia. Muito legal, e assim que você avançar aí, tanto na reformulação ou não do Agilizando ou nesse projeto mais de música ao vivo, conte comigo aí para tanto testar o produto, porque eu também vou bastante em shows e gosto bastante, mas também para compartilhar aqui nas redes e ajudar de alguma forma, tá. Então conte Opa, comigo com certeza. e parabéns pela trajetória. E o que você falou de agilidade, né, eu também nessa mesma época ali tive contato, e durante grande parte ali da minha carreira, eu era o perfil que era um pouco mais xiita, vamos dizer assim, com os princípios, com as práticas de ficar falando: "Ah, não, isso aqui é Scrum, isso aqui não é Scrum, isso aqui é Kanban, isso aqui é XP". E acho que em determinados momentos, fazia sentido você ser mais prescritivo, eh, dada a maturidade que a gente tinha, na época, e hoje em dia eu me tornei uma pessoa muito mais, flexível em relação a isso, e eu me apoio muito mais, assim, nas boas práticas de engenharia de software, em alguns rituais, assim, para algum time faz sentido, para outro não, e ser um pouco mais, como você falou, né, na parte cultural e menos ferramental, porque acho que as pessoas às vezes também se pegam muito em replicar modelo Spotify, modelo não sei o quê, sendo que a gente está em outro país, em outro tipo de empresa, com outra escala, e não significa que vá dar o mesmo resultado que em outros contextos, né. Então eu mudei bastante o meu pensamento em relação a isso, e hoje estudo muito ainda, eh produtos digitais, empresas modernas que estão fazendo coisas legais, mas tudo tá de ponta cabeça agora com o uso da IA, a gente tá revendo todas, né, se aquela fase que fazia sentido no passado, aquela etapa ainda faz agora, e se a gente continua usando as mesmas coisas. Então, só para dar um disclaimer sobre isso também, que, me ajudou bastante na minha carreira, a disseminar conhecimento, a aprender processos, a liderança, junto com a parte técnica ali, mas hoje em dia eu tenho repensado, e as pessoas às vezes não têm essa flexibilidade, não se adaptaram, e aí é importante a gente revisitar, né. E aí, acho que dado o seu histórico e o seu momento atual, eu queria entrar então numa segunda parte aqui da conversa, agora que a gente conhece bastante da sua trajetória, dos seus interesses, tanto acadêmicos quanto profissionais aqui,
dessa parte de empreendedorismo junto com liderança, porque eu acho que é até assim, às vezes é um papo de RH ali, né, de, sentimento de dono, né, um olhar de empreendedorismo dentro da própria empresa. Eu acho que assim, de fato é importante e interessante a gente ver a diferença em pessoas que têm esses skills, esses interesses versus outras que não, mas às vezes é um pouco exagerado e romantizado. Eu queria ouvir de você que já passou por papéis mais executivos em empresas grandes, empresas menores, como que isso te ajudou, assim, né, de ter esse pensamento de empreendedorismo e até tocar projetos paralelos, né, como que você vê isso para compartilhar aqui com a turma? Legal. Eu acho que um primeiro ponto que me ajudou muito a pensar sobre o empreendedorismo versus a liderança, é mais recente, né, ele organizou algumas ideias, mas que a gente já vivia, como você mesma comentou, intraempreendedorismo, ou mesmo você se movimentar lateralmente numa empresa, né, isso é uma forma de você empreender, né, você de repente vê que você já deu tudo que você tinha que dar aqui nesse contexto, e que talvez agora você seja melhor aproveitado em outro contexto, né. E hoje em dia as empresas eu vejo que possibilitam mais isso do que possibilitavam no passado. Então, mas o que organizou um pouco mais as ideias foi esse treinamento do Empretec mesmo. Eu não posso falar muito sobre o que é como é o treinamento, né, existe uma um combinado com todo o empreteco, a gente não pode comentar como que é, então tem que ir lá e fazer, mas o resumo que é público, né, que quando você estuda ou lê sobre o treinamento você descobre, é que você vai exercitar 30 comportamentos de empreendedorismo e liderança, que são essenciais ali para um empreendedor de sucesso, e é basicamente isso. E quando eu fiz esse treinamento, e você tem a clareza de quais comportamentos, alguém pegou e organizou isso, ele fez muito sentido no dia a dia da liderança. Então essa questão de, seu time já tem uma ótima performance, está rodando, processos estão ok, as métricas se acompanham, mas e aí? Para onde você vai, sabe? E que mais? Essa inquietude, né. Teve uma frase que eu gostei muito, porque é aquilo, né, a gente está num momento do mundo em que vamos ser ambiciosos, mas uma ambição mais saudável, né, então, o equilíbrio ele tá, eh, estranho hoje em dia, né, a gente está buscando esse equilíbrio, ele está um pouco, eh, não muito claro, né, o que que é um equilíbrio. Mas uma pessoa me trouxe, eu lembro que no curso o curso me ajudou muito a quebrar algumas ideias que para mim estavam conflitantes, né, eu quero empreender, mas eu acho que alguns algumas empresas hoje elas estão, deturpadas, né, estão exigindo muito, querendo pagar muito menos, e isso vai de conflito com o meu valor de justiça e tudo mais. Então o curso me ajudou a organizar e visualizar esses conflitos de uma outra forma, e a pessoa falou: "Ó, o que não cresce apodrece". Então ele é importante para um líder, né, a gente tem que sempre estar: "Ah, tá perfeito, não tem problema, mas e aí? O que que você vai fazer em seguida?". E esse é um dos comportamentos, mas tem os outros 29, né, são 30 no total, e eles fazem muito sentido quando você pega os comportamentos de um empreendedor que tem que estar buscando oportunidade, ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter networking, né, ter uma influência sobre as pessoas. Esses são todos os comportamentos que a gente vai exercitando ali ao longo do curso e que faz muito sentido para qualquer líder, né. Você precisa ter sim uma influência, uma comunicação ativa e proativa, né, com as pessoas. Você precisa estar sempre buscando o próximo passo, você precisa estar tá tudo perfeito que a gente sabe que não tá nunca, né. Nunca estive nessa situação, mas é sempre estar olhando e inclusive saber escolher onde você vai entrar e onde você não vai entrar. E saber desenvolver as pessoas e identificar quando ela está com um problema em seguir sozinha, mas entender se é aquele momento de você entrar ou para garantir o resultado do projeto no tempo que a gente quer, né, com a qualidade e tal, ou se não, se você deixa ela bater cabeça um pouco mais e vai orientando.
né, e porque o resultado em si não está em risco, ela só vai ter um pouco mais de trabalho para aquilo, mas ela vai crescer também. Então, quando a gente pensa em comportamentos versus liderança e empreendedorismo, né, eu vi muita relação, então eu acho que faz muito sentido. Um líder, ele tem muita proximidade, a similaridade com o empreendedor, talvez em escalas diferentes, em desafios diferentes. Mas eu acho, para mim foi muito legal ter essa visão e essa visibilidade. Perfeito. E um ponto que eu observo que alguns líderes se destacam, diferente de talvez outros que às vezes não, aí pode ser uma relação com o empreendedorismo, é de você, ter um olhar mais multidisciplinar, de não só: "Ah, eu sou de tecnologia, então eu só vou falar de tecnologia, só vou entender de arquitetura ou da stack e tal", mas você entender como que é o que você está criando de tecnologia traz mais dinheiro ou mais eficiência para a sua operação, para o seu negócio. Quais são os indicadores que vão medir sucesso ou não? Como que está o custo versus, o que você traz de rentabilidade? Como que funciona a área de negócio, a área de operações, a área financeira? Então acho que ter esse sair um pouco da sua bolha ali e se interessar genuinamente pelo como o sistema funciona, à sua volta, né, seja dependendo do mercado que você está, entender do concorrente, entender do mercado, entender do comportamental, acho que tudo isso, como você falou, em escala menor do que talvez um empreendedor que é dono de uma empresa, mas que você se considerar ali dono da sua área, da sua equipe, né, do seu departamento, o que for, eu acho que te traz um diferencial enorme, de você às vezes, nem usar a tecnologia da maneira mais tradicional para resolver o problema, e ser criativo e simplificar as coisas. Então acho que são baita diferenciais que eu vejo, assim, em alguns líderes, de falar e de conseguir mudar a chavinha e hora falar a língua técnica de tecnologia, e hora falar a língua do negócio, hora falar a língua de finanças, de orçamento. Então, eu acho que são profissionais que são mais completos e acabam sendo diferenciados, assim, né. Então, gostei muito aqui do que você trouxe, eu consegui fazer essa conexão de outras pessoas que já trabalharam comigo, que eu observo isso, tá. E aí, entrando também num outro tema que a gente comentou lá no começo, que a gente ia abordar aqui, você é uma mulher que já passou também por diversos tipos de empresa. Eu imagino que no momento, atualmente, a gente, né, tem muito mais mulheres em posições de liderança, que são referências que abriram caminho, e a gente consegue, né, até espelhar mais. Eu acho que tiveram políticas, mais intencionais, né, de aumentar a diversidade, né, de vários tipos. Mas me conta um pouco dos desafios e o que você enxerga sobre isso, né, sobre a gente ter mais mulheres, representando ali em posições de liderança também, né, porque muitas vezes eu via iniciativas simples da base, assim, né, vamos trazer estagiário, vamos trazer pessoas em começo de carreira e tal", mas você olhava para o topo e você via menos, assim, hoje em dia vejo mais, mas ainda não é proporcional à sociedade, né, a sociedade até na maioria feminina e a gente não vê ainda tantas em posições, executivas e, em liderança. Então me fala um pouco de como você enxerga isso. Legal. É, de fato, antigamente o percentual era muito menor, né, em tecnologia já era menor, quiçá liderança, né, e felizmente a gente tem conquistado. Bom, eu comecei na carreira há uns, como eu falei, 20, pouco mais de 20 anos atrás, e como exemplo, né, no meu curso técnico, era uma sala de 40 pessoas e 3 mulheres. Na época, eu confesso, Marcelo, que eu sempre fui muito focada, né, talvez por questão da vida, enfim, história, contexto, mas eu nunca, na minha juventude, eu agora falando parece que eu tô super velha, né, mas, quando eu era mais nova, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu não me recordo de ter tido muito essas questões, né, de: "Ah, será que? Ah, uma sala 40 homens, será que eu posso, tal?". Nunca tive, eu sempre: "Ah, é aquilo que eu quero, é ali que eu vou". Tive uma mãe muito independente, inteligente, forte, me inspirou muito. Ela nunca, não sei, eu nunca tive. Porém hoje, olhando em retrospecto, eu reparo sim que houveram algumas situações que
não faziam sentido. Eh, Na minha trajetória eu tive algumas lideranças mulheres, não diretamente, né, mas eu tive algumas representatividades muito boas, não muitas, né, mas tive, me recordo de uma pessoa, é uma pessoa hoje, tive uma ou outra colega também desenvolvedora. E, infelizmente a gente está mudando, né, e como você falou, a gente tem hoje várias referências, próprio Nubank tem várias referências, várias empresas. Eu acho que, existe uma questão, essa questão da diversidade, ela é importante por vários motivos, acho que o principal é, e existem pesquisas, né, que falam, existe a questão do lucro mesmo, quando você tem um time diverso, você consegue ter mais lucro, porque aquele seu produto ele vai, ser formatado para abranger um público mais diverso também, né, em consequência. Mas existe, independente do movimento ou motivo, o resultado ele é positivo. A gente tem mais lideranças, a gente tem de fato uma preocupação maior em ter times diversos. Eu, enquanto gestora, tenho essa preocupação, então contrato pessoas, busco ter esses percentuais mais distribuídos, mas ainda continua sendo um desafio. Eu vejo, muitas pessoas, mulheres, que elas ainda se questionam muito se deveria, ainda a gente tem, eu assisti alguns episódios do seu podcast, e inclusive alguns de mulheres, né, que eu admiro muito, já conheço de outras épocas, inclusive muito bom, parabéns. Obrigado. E você vê em falas femininas algumas palavras que você não vê nas falas masculinas, né. A questão de sorte todo mundo tem, mas se você notar, parece muito mais de mulheres do que não. A questão de "eu acho" ou "não achava que estava pronta, mas fui", e você não vê isso do lado feminino. Então existe, né, pesquisas antigas falam: mulheres, elas aceitam determinados desafios se elas se sentem, sei lá, 80% preparadas. Então, ainda tem essa barreira, enquanto um homem, com muito menos percentual, ele aceita o desafio. A gente ainda tem essas barreiras, eu ainda sinto muito isso. Hoje, com muito mais espaço para a gente se mover, né. E para a gente, enfim, falar, para que a gente, enfim, consiga mais espaço, mas eu ainda acho que está aquém. Mas se a gente olhar, né, acho que quando eu comecei, né, a minha mãe, a nossa geração passada, nossos pais, a minha mãe passou na transição em que uma mulher não podia se divorciar, né, mas a minha mãe se divorciou, né, porque ela foi disruptiva. Então, na verdade, não tem muito tempo que esses movimentos começaram. Muito do que eu faço e outras líderes e outras mulheres fazem, é para o resultado ser colhido não necessariamente pela gente, mas pela próxima geração. Inclusive esse podcast eu acho muito legal, e um dos motivos de eu ter topado é talvez, de alguma forma, a minha trajetória inspire outras meninas, né, a não se questionar, vai lá e faz, né, esquece isso, foca. Você tem outras preocupações na vida, né. Então, eu acho que cresceu muito, mas ainda tem um gap ali. A gente ainda tem alguns comportamentos que é enraizado na nossa criação de ser simpática, de rir o tempo inteiro ou sorrir, né, e que isso atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento, da gente ser mais assertivo e, né, e conseguir ser assertivo sem ter uma visão negativa. "Ah, ela tá brava, ela tá, sabe, tá brigando". Então ainda tem essas questões. Mas eu acho que tá melhorando, acho que tá melhorando. Acho que é importante o movimento que a gente faça, e eu vejo hoje que tá num pêndulo, né, então no momento em que não tinha nada ou muito pouco de iniciativas nesse sentido, no momento que tem iniciativas demais, algumas até over, né, mais do que deveriam, e a gente tá nesse pêndulo até achar um equilíbrio. E isso não só nesse assunto, mas acho que em vários assuntos hoje no mundo, a gente tá buscando esse equilíbrio, né, nas coisas, e é essa loucura de mundo. Mas eu acho que nesse ponto, os últimos 20 anos acho que evoluiu pouco, a gente continuar eh, encontrando esses espaços e às vezes, aceitando algumas coisas. "Ah, eu vou ser assertiva, vão me, taxar como brava, mas eu vou lá mesmo, faço, acho que estou certa", ter embasamento, ter respeito, falar com clareza. Acho que
ter o foco aí no básico e vai. Perfeito, Suara. E acho que a ideia de convidar pessoas como você e as outras mulheres que já participaram aqui do podcast é exatamente essa, porque eu acho que assim, não basta hoje em dia a gente apenas não ser preconceituoso ou apenas ser respeitoso. Eu acho que a gente tem que ativamente, intencionalmente dar espaço, dar voz. Eu acho que acho que a gente vê casos também muito ruins, ao mesmo tempo que a gente evoluiu muito, a gente ainda vê coisas muito graves acontecendo, então acho que a gente, como homem, hétero, branco, etcétera, você tem que ser aliado e um pouco mais ativo no que você então, assim, se eu tenho esse espaço aqui, posso compartilhar e mostrar pessoas que chegaram lá ou que estão compartilhando conhecimento ou que, têm uma história bacana, eu acho que pode inspirar outras pessoas e abrir mais espaço ainda, então acho que é essa a ideia, a gente tá bem alinhados aqui nisso, acho que ainda, de novo, se for olhar aqui proporcionalmente nos episódios, ainda eu trouxe menos mulheres do que homens também. Então, acho que é um reflexo, sim, da sociedade, que ainda é machista e é estrutural e tudo mais, mas acho que a gente vem mudando, espero que mude cada vez mais, para que a gente tenha, que seja igual o reflexo da sociedade que a gente precisa, tá? Então, queria te agradecer. Pelo pela disponibilidade, pelo seu tempo, parabenizar pela trajetória. Eu achei muito legal, assim, tudo que você conseguiu, conquistar e vem fazendo aqui e compartilhando. Então eu te acompanho ali no LinkedIn, vou continuar, torcendo ali pela sua fase aí mais empreendedora. E acho que agora você está no momento, acho que ideal para isso, porque a gente está agora com ferramental que tira diversas barreiras, né. Você mencionou um período ali do Agilizando, alguns anos atrás, que você teve que ir lá e ver edição de vídeo, ver, um monte de coisa que talvez se fosse hoje em dia, o uso da IA ia facilitar um monte de coisa para você, talvez você não tivesse que, gastar tanto tempo fazendo isso. Então, acho que para empreender agora você consegue experimentar e fazer diversas coisas muito mais barato, muito mais rápido, provar valor e colocar de pé algo, claro, para escalar, para deixar mais seguro, você depois vai ter que usar o seu conhecimento como, técnica, manager de tecnologia e tal. Então, enfim, desejo muita sorte e agradeço mais uma vez, e fico aqui o espaço aberto também se você quiser deixar um recado final aqui para tudo. Legal. Eu queria agradecer também, obrigada aí pelo carinho, por também dei uma olhada no na sua trajetória, parece fantástica, a gente realmente começou ali na mesma época. E de fato, quando eu tomei, enfim, né, quando eu fechei esse ciclo ano passado e comecei a ter essas ideias e comecei a pensar sobre essa direção, eu pensei exatamente o que você acabou de falar. Hoje em dia com IA, e eu estou aproveitando esse momento até para aprender diversas ferramentas, como é que cria agentes, né. Isso conecta muito com o nosso dia a dia enquanto líder em organizações, e isso conecta muito com ideias empreendedoras que a gente pode ter, então a gente juntar o útil ao agradável é o melhor dos mundos. Mas muito obrigada aí, sucesso no podcast, sucesso na carreira, estamos, conectados e precisar também pode contar comigo, e conforme eu for tendo novidades eu vou te mandando aí, e quem sabe você não vira um beta tester pra gente aqui também. Com certeza, conte comigo. Eu vou deixar aqui o contato do seu LinkedIn na descrição aqui do episódio, para quem quiser se conectar e acompanhar também as novidades que você deve lançar aí em breve. Então, valeu demais, boa noite, tudo de bom. Valeu.